Olá! Começando com alegria, com energia, com simpatia, pelo menos tentando ser simpático. Mais um programa João Inácio Talk Show e com mais um convidado que dispensa apresentação. É mais um apresentador que dispensa apresentação. Luiz Esteves, que honra, que alegria receber você aqui, compadre. Uma satisfação, João. Você não sabe da minha emoção. Eu entrando aqui nesse estúdio, aí passando um filme assim na minha cabeça, né? Porque te admirava como apresentador de jornal, é uma referência para todos nós, com certeza, aqui no estado do Ceará. E aí depois fazendo os programas e agora aqui nesse ambiente tão agradável, estou me sentindo em casa. É bom sofá, viu, minha gente? É um veludo, um negócio bacana. Que bom, João. Gente, para mim é uma honra também receber essa referência do jornalismo, não só do Ceará, mas como do Brasil, Brasil, Brasil. Vamos começar com perguntas pessoais. Você nasceu onde? Eu nasci em Fortaleza, embora me considere maranguapense e sou maranguapense, né? Porque assim, quando minha mãe foi me ter, então ela veio a Fortaleza, porque a obstetra dela é daqui, mas minha mãe, minha família inteira é de Maranguape, então ela só veio mesmo dar à luz em Fortaleza. Olha a minha foto aí pequenininha, olha, coisa linda. Ela é minha irmã, a Danitza. Esse que tá Beijo, com a morrendo coisinha de na boca? saudade. Você. E ali o meu irmão do meio, né? O Breno, E aí, só eu que tenho uma cabeçona, ó. Prestou atenção, ó. E aí, minha mãe veio para cá, eu nasci no Vila União, no bairro Vila União, aqui em Fortaleza, mas sou maranguapense e digo para todo mundo que sou maranguapense porque de fato sou. Vou já voltar à sua infância, onde você estudou, em que bairros você morou, porque eu quero saber, acredito que as pessoas também querem saber, idade, altura e peso. Eu tenho 36 anos, vou fazer 37 no fim do ano. Tenho 1,90 m e peso entre 88 quilos e 90. Ali fico... 1,80 m de carne? 1,90 m. 1,90 m de carne, de homem? Exatamente. Mas assim, sem muita carne, né? Mais osso do que carne, né? Osso de qualidade, diga-se de passagem. Ô, Luiz Esteves, será que você é sapatão? Qual o número do seu sapato? 44. Sapatão. Sapatão mesmo. Você sabe, ontem eu descobri, viu, mais um apelido, João. Mais um apelido que estão me dando. Eu acho engraçado, né, essa história da empatia do público, né? O povo se identifica. Estão me chamando de Pezão. Aí eu, inevitavelmente, faço a brincadeira com o Chico Pezão das Garras da Patrulha, que não tem como, né? Olha o Pezão. Ô, Luiz Esteves, você falou de irmãos, você só tem 2 irmãos? Eu tenho 2 irmãos, é um casal, né? O Breno e a Danitza. Olha que nome estranho, né? Minha mãe tinha uma colega que ela tinha esse nome, segundo ela é um nome russo. Danitza, D-A-N-Y-T-Z-A, Danitza. É a mais bonita de todos nós. Danitza. Se ele já é bonito, imagina como a irmã é linda. Danitza, nome muito bacana, uma Estou com sugestão. saudade deles, João. Há tanto tempo que eu não os vejo. Os pais? Não, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Porque todos moram em Maranguape. E a minha mãe, no fim do ano passado, no começo desse ano, na verdade, ela pediu para eu não ir mais lá. Porque eu acabo me expondo muito, né? Eu venho trabalhar todos os dias, saio de casa. E ela, que mora com a minha avó, que tem 86 anos, elas estão resguardadas há mais de um ano, elas não saem de casa. E meu irmão, que mora com elas também, que está desempregado, vive lá também. Então, estão todas resguardadas. Então, ela pediu, né? Minha mãe pediu para eu não ir lá. E eu morro de saudade. Então, você falou que seus pais moram em Maranguape. Então, seus pais não são pais separados, são pais juntos. Era uma pergunta. Eu quero traçar o perfil do Luiz Esteves. São pais separados, João. Eu vou São começar, separados? vou começar um pouco a falar do meu drama familiar, viu? Se você começar a perguntar. Porque, Então, assim, você é filho de pais separados? Sou. Com 11 anos, os meus pais se separaram, né? Eu tenho fotos da minha primeira Eucaristia. Eu, triste, todo mundo muito tranquilo na foto. Eu triste, foi exatamente na época que meus pais se separaram. E desde então, eles vivem bem, assim, eles não são brigados, né? Mas eles vivem bem. Meu pai tem um problema psíquico hoje, ele vive, infelizmente, ele vive num hospital psiquiátrico aqui em Fortaleza.
E minha mãe mora em Maranguape com esse meu irmão. E a minha irmã, que é casada e tem filho, também mora lá em Maranguape. Bom, nessa de traçar o seu perfil, né? Pô, quem é o Luiz Esteves? De onde vem? Quais as dificuldades e facilidades pelas quais passou? Isso eu acho muito interessante. Então, quais as atividades profissionais que seus pais exerceram? Meu pai era um faz-tudo. A última ocupação que o meu pai teve, que eu tenho recordação, era vendedor de ovos e criador de galinha. A gente tinha uma casa lá em Maranguape, que foi dada pelo meu avô, que essa casa, segundo consta, era uma pousada. Vovô comprou e quando minha mãe casou, deu para ela. Então era uma casa enorme, João. Imagina assim, uma casa com 11 quartos. Era uma loucura. E aí meu pai, num determinado momento, que ele ficou desempregado e tal, porque ele trabalhava numa granja, ele resolveu criar galinha. E aí eu lembro bem, minha recordação é olfativa, assim, eu lembro da caatinga dessa granja lá de casa. Era um horror, aquele cocô de galinha misturado lá com o que botam lá embaixo, serragem, né? Que Uma serragem bota no embaixo. piso. Olha, era um negócio horroroso, fétido, fedia muito. Luiz E Esteves. minha mãe professora de geografia, se aposentou recentemente. E você então morou em Maranguape e em quais outros bairros você morou? Não, eu vivi a minha vida inteira em Maranguape. Aí, tanto que eu sou quem eu sou hoje, né? Eu acho que esse sujeito, assim, brincalhão, espontâneo, extrovertido, por toda a minha vivência em Maranguape. João, eu brincava no meio da rua, a gente saía da escola, ia para a praça. Lá em Maranguape tinha uma radiadora, com alto-falante na cidade mesmo. A gente ia lá na radiadora para falar pedir música e tal. Naquele tempo podia, né? Podia. Hoje, se você for brincar na praça, ficar na porta conversando com as pessoas, a bala vem e arranca a venta, se não arrancar a vida. E aí foi isso. Aí quando eu casei foi que eu vim para Fortaleza. Aí, de fato, me estabeleci aqui. Já que você entrou no casamento, você está casado há quanto tempo? Tô casado. Se eu errar as contas, a mulher me mata em casa, hein? Ai, Jesus! Tome! Eu casei, 10 anos eu completo esse ano, no dia 11 de setembro, 10 anos de casado. Você tem quantos filhos? Uma menina de 6 anos, a Luísa. A sua esposa é jornalista? É jornalista, é. E aí a pergunta que todos fazem, quem paga as contas da casa, né? Quem? Porque tem uma história de que jornalista não ganha dinheiro, né? E aí fica essa história. Uma vez perguntaram para o meu sogro, né? O pai da minha esposa. Perguntaram para ele, seu filho, seu genro é jornalista? Sua filha também? Aí perguntaram para ele, e quem paga as contas da casa? Você falou em seu genro, o pai da sua esposa, ele é médico. Ele é médico. Inclusive, eu já me consultei com ele 2 vezes. Eu soube, ele me falou. É o doutor? Doutor Brito, Doutor uma Brito. figuraça, conhecido em Fortaleza. Clínico geral. Clínico geral, geriatra, atende num grande hospital aqui da cidade, muito querido por todos e por mim também. Então, quantos filhos você tem? Uma menina, que é conhecida já, aí no dia que ela nasceu já foi estampar a foto da bichinha no jornal lá. Você estudou onde? Luiz Esteves. Estudei fiz o meu, hoje que é o 9º ano, né? Quer dizer, ensino fundamental em Maranguape, aí vim estudar em Fortaleza, num colégio de freira, João, lá no Juvenal de Carvalho, ali no bairro Damas, né, na Avenida João Pessoa. Aí depois fiz Unifor, minha faculdade, comecei fazendo publicidade, passei no vestibular para publicidade, não me identifiquei, e aí migrei para o jornalismo, e aí no jornalismo me encontrei. E como se encontrou, hein, compadre? Me encontrei. É uma das maiores personalidades, uma das maiores personalidades do Ceará e, por que não, do Brasil, já que nosso estado é tão importante. Luiz Esteves, eu fui o apresentador que mais tempo ocupou a bancada da Rede Globo em Fortaleza. No meu tempo, eu não apresentava apenas o Ceará TV, porque eu cheguei a apresentar o Ceará TV, mas eu apresentava o Jornal Nacional Parte Local, porque era assim, né, no passado. Né? Ô, Paulo, tem aquele videozinho que eu estive com Luiz Esteves numa gravação. Isso é o tempo que eu apresentava o telejornal. Aí já era CETV aí.
tão sério, né, João? Nesse tempo era diferente. Tinha que Emoção ser, no né? enterro da cearense morta no sequestro a ônibus no Rio de Janeiro. A gente E o sentava plano na sempre muito bancada e não fechado, apareciam nem né? as mãos. Você se levantou Só alguma vez raramente para a gente apresentar? Não, conseguia levantar nunca. as mãos. O máximo que aparecia era as Botava a mãos, mão o na máximo. bancada E lia as É o seguinte, ó, o informações. telejornal naquele tempo ele era bem formal. Então, você não podia ter muita variação de humor. Você não se levantava da bancada. Os apresentadores não se levantavam da bancada, não mostravam emoção, né? Então, e a apresentação era muito sóbria, muito séria, né? A não ser em algumas situações, estivesse havendo uma comoção nacional, fosse uma festa muito grande, você variava um pouco. Hoje não, você levanta, você dança, você que é apresentador do telejornal. O telejornal virou quase um programa de auditório, a forma de apresentar. Semana passada eu dancei a dança do pato, só para você ter uma noção. Vai né? dançar aqui? Tem Eu que ter não uma sei, música? Tem a música aí da dança do pato? Tem a Eu me música da dança do empolguei, pato? Eu me empolguei. Olha, João. 1,90 m de carne de homem, ele disse é mais E osso o do que microfone carne. saindo aqui, ó. Daqui a pouco? A dança do Eu pato. quero Mas é ver alguma coisa assim, ó. Aí sai... Olha o netinho, o netinho. Porque a história é a seguinte, agora o telespectador, ele com esse negocinho aqui, né, chamado celular, hoje todo dia as pessoas gravam vídeo e colocam na rede, né? Então a gente tem a participação do público cada vez mais presente dentro do telejornal. Então foi uma pessoa que mandou um vídeo dançando essa dança. E aí, no final, né, a gente acabou se empolgando um pouco e fez um pouquinho. Passa aí, ali. Luiz. É assim, ó, é alguma coisa assim nesse sentido. Dancinha Pois do daqui a pato. Eu pouco- nem conhecia. Eu nem A conhecia. dança do pato, daqui a pouco você vai dançar Eu a nem dança do pato. conhecia, na verdade, a dança e fiquei sabendo no ar. Luiz, mas eu falei que apresentei durante 22 anos os telejornais da Rede Globo, inclusive as partes locais, tanto do Jornal Nacional, quanto do Jornal Hoje, quanto do Jornal da Globo, que era mais tarde. Foram 22 anos, o maior tempo de um apresentador da Globo aqui no Ceará fui eu. Morava Televisão aqui no Verdes Sistema Mares. Verdes Mares. Morava aqui. Ele tinha um quarto aqui, com rede, com tudo, né? Com quartinho, né? Tô brincando. Então é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, eu não sou mais apresentador de telejornal, posso voltar a ser um dia, claro, posso voltar a ser. Então, essa pergunta, eu não sei mais qual é a resposta, eu queria que você respondesse. Por que chamam apresentador de telejornal de âncora? Isso é uma história que vem lá dos Estados Unidos, né? Aqui a gente importa muita coisa, inclusive o jeito de se fazer telejornal, no princípio, né, da TV aqui no Brasil, ele foi importado dos Estados Unidos. Então tinha essa história, né? Lá se chamava o âncora, aquele apresentador que comentava notícia, né? Que dava um pouco de opinião. E isso foi trazido para o Brasil, se popularizou e hoje praticamente todos os apresentadores de telejornais são chamados de âncora, né? Mais uma pergunta. Se o telejornal tiver 2 apresentadores, só um deles é chamado âncora, tipo uma espécie de líder, ou os 2 são âncoras? Eu imagino que os 2 são âncoras, né? Já que hoje em dia se confunde, né? Praticamente é um sinônimo de apresentador, né? Embora se a gente for pegar mesmo ali na raiz da palavra e tal, na raiz da expressão, né? O âncora seria aquela pessoa, de fato, que é o apresentador que faz algo mais, né? É aquele que representa o todo do produto jornalístico, né? Você sempre teve vontade, desde menino, de ser jornalista e apresentador? Não. Eu caí na televisão foi por um acaso gigante. Quando eu era mais novo, um tio meu comprou uma Handicam, que é aquela câmerazinha portátil, e eu gostava muito de fazer imagem, de brincar com os meus primos, os meus irmãos, né? E aí, quando eu cresci, e aí chegou naquele momento a gente escolher uma profissão, tanto que eu fui fazer publicidade, né? Eu sabia que eu queria algo na área da comunicação, mas não me via apresentando na televisão, até porque eu sempre me achei alto, sou alto, sempre me achei muito desengonçado, imagina, um bração, uma perna grande, e não tinha as características, né, o modelo que se exigia de um apresentador de televisão à época. Antigamente, você sabe, né, a pessoa tinha que ser impecável, beleza, cabelo direito, então um cara desengonçado, alto, magro, de óculos,
Então eu não me via na televisão. E foi uma professora da faculdade que insistiu muito, disse, você tem talento, vamos lá e tal. Então, você não se sonhava como apresentador Não. de telejornal, mas, você falou, já estava na faculdade. Jornalista você sempre quis ser? Pois é, jornalista não, também não. Tanto que eu comecei fazendo publicidade. Eu queria trabalhar na área da comunicação, queria trabalhar no rádio, João, olha só. Eu sou apaixonado pelo rádio. Deixa eu te contar uma coisa aqui, também sobre mim. O sonho da minha mãe era que eu fosse médico. A minha mãe, quando eu me entendi como ser humano, como gente, a minha mãe dizendo, você vai ser médico, é uma profissão linda que salva vidas. E ela me treinou. Até uma certa idade eu sempre dizia que ia ser médico. Você vai ser o quê quando crescer? Isso era muito comum se perguntar às crianças no passado e eu respondia, vou ser médico. E fiquei com esse papo de ser médico, mas eu sempre quis ser apresentador de rádio. Olha eu não aí. pensava no começo em apresentar programa de televisão. Eu sonhava em ser apresentador de rádio. Tanto que o meu pai é oficial do Exército, é militar, e aí eles viajaram, a gente viajou muito pelo Brasil, e num dos estados, eu não gostei muito de ficar lá, e eu disse, pai, eu quero ir para Fortaleza para estudar. Só que eu queria trabalhar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no rádio, escondido dos meus pais. E depois de algum tempo, eu comuniquei para eles, né, que eu estava trabalhando Tinha muita no rádio. discriminação à época, né, João? As Olha, pessoas não- igual perguntaram para o seu sogro, jornalista ganha dinheiro? É. O meu pai foi consultar um dos maiores radialistas do passado, João Ramos. O papai era amigo de João Ramos. João, como é que é o negócio de dinheiro? Ele disse, o pessoal não ganha bem, não. Aí o papai, meu filho, você ia morrer de fome. Com 2 anos eu ganhava mais do que meu pai. Olha aí. Depende do profissional. Depende muito, é verdade. Luiz Esteves, você é uma referência no jornalismo. Você é um cara extremamente conhecido hoje, extremamente popular. Luiz Esteves é uma marca, é uma grife, é uma referência no jornalismo. Você é muito generoso, muito Mas obrigado. é verdade. E, inclusive, você é uma referência como pessoa do Ceará. Né? Você teve muitas dificuldades no começo da carreira de jornalista, de apresentador. Muitos desafios que teve que vencê-los. Eu digo que eu sou um sortudo, eu agradeço a Deus diariamente por isso, porque eu fui sendo colocado, né? As portas foram se abrindo para mim e as coisas foram acontecendo, né? Em 2006, eu entrei no estágio na TV Verdes Mares, em 2007 eu fui contratado e uma coisa que eu nunca disse, João, quando eu fui contratado para ser repórter de Sobral, porque à época não tinha curso de jornalismo lá em Sobral, né? Então, quase sempre se contratava uma pessoa de fora, de Fortaleza, para ir morar em Sobral e ser repórter lá. Então, eu fui contratado para isso em 2007. Mas eu nunca fui, porque aí surgiram novas vagas em Fortaleza, eu fui ficando. Aí comecei a fazer reportagens especiais, ancoragens ao vivo em todo esse estado do Ceará. Foi um momento de muito aprendizado, conheci todas as regiões do estado, trabalhando, fazendo reportagem. E aí, em 2009, surgiu essa oportunidade, o diretor de jornalismo à época, Marcos Gomide, aqui um forte abraço, tenho uma grande admiração e respeito, me deu essa oportunidade de apresentar, porque ele queria um apresentador repórter e um repórter apresentador. E aí ele viu o perfil, né? Viu esse perfil em mim, apostou todas as fichas e era assim, um dia eu estava no estúdio apresentando o jornal, no outro dia eu estava na rua com o povo fazendo reportagem. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Todas as pessoas querem crescer dentro da sua profissão. Isso é muito lógico, comum, natural e saudável. Você já se imaginou na cabeça de rede, apresentando o telejornal para o Brasil inteiro lá no Rio de Janeiro? Ou seja, você já pensou em ir para a Globo mesmo, para a Globo, ser apresentador do... Isso passa pela sua cabeça? Tem um fato curioso, eu estava numa festa uma vez e aí a jornalista, saudosa jornalista, conhecida aqui no estado do Ceará, Ivonete Maia, chegou para mim, eu estava despontando ali minha carreira, começando como apresentador, ela virou para mim e disse, meu filho, me faça uma promessa, você é tão bom, mas não vá para Rio e São Paulo não, fique aqui, mostre o seu talento no estado do Ceará. Isso me marcou tanto, né? Porque durante muito tempo, para se fazer famoso e ganhar dinheiro, você tinha que ir para o eixo Rio-São Paulo, né?
Mas eu acho que hoje, com a internet, com as condições, o Estado cresceu, a nossa economia está muito melhor. Eu acho que dá sim para se viver bem no estado do Ceará, fazendo o que gosta e o que ama. Claro, a gente sempre pensa e imagina, né, um dia imagine, né, apresentando para todo o Brasil. Mas eu digo a você que se eu conseguir viver bem, né, nesse meu estado que eu tanto amo, aqui é meu lugar. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Você é apresentador de telejornal, eu fui e posso voltar a ser, não sei, ninguém sabe do futuro. Né? Fui durante 22 anos apresentador de telejornal da Globo aqui no Ceará, Televisão Verdes Mares. Eu vou te falar sobre mim, o desejo de ir para fora, trabalhar, São Paulo, Rio, Globo, cabeça de rede. Pensei no começo da minha carreira, mas as coisas deram tão certo para mim aqui no Ceará, que depois de alguns anos, com as condições que o Sistema Verdes Mares me deu para viver aqui no Ceará, para trabalhar nessa empresa maravilhosa, que eu desisti de qualquer pensamento de morar fora do Ceará. É o meu estado, é o lugar que eu amo, é o lugar que eu me dei bem, então não trocaria meu estado, a não ser que eu fosse escorraçado. E eu acho que não tem razão para isso, né, gente? Exato. Pois eu por aí o raciocínio é esse mesmo, sabe? Olha, as pessoas sempre me perguntam uma coisa, quando vão me entrevistar, né? Inclusive em faculdades, quando eu e você vamos dar palestras, né? Qual foi a melhor notícia que você já deu na sua vida? E eu sempre pensei, será que tem uma melhor ou tem uma série de melhores? Existiu uma que você considera, esta foi a melhor notícia que eu dei em toda a minha vida profissional? Eu tenho um sério problema, viu, João, que é a dificuldade de memorização. Eu memorizo pouco, então eu esqueço das coisas. E isso foi, inclusive, um diferencial na minha carreira, porque eu não sei se você lembra, mas antigamente todos os repórteres costumavam escrever texto, decorar e falar. Isso para mim nunca ia dar certo. Eu, para ser ator, Maria, decorar a cena, não daria. Então, eu acho que um dos meus diferenciais, o que me fez despontar, foi exatamente porque eu passei a compreender e falar do meu jeito, a contar uma história, né? Sem decorar, sem decoreba. Então, eu transparecia a verdade e as pessoas passaram a acreditar no que eu estava falando, né? Então, eu não consigo lembrar de um fato específico, mas o que me dá muita alegria ao longo desse tempo aí é a gente, por exemplo, poder ajudar as pessoas. Encontrar um parente desaparecido, ver o reencontro, o momento do abraço depois de 10, 15, 20 anos, às vezes um filho que nunca viu o pai biológico, a mãe biológica, isso é de uma alegria. Uma pessoa que está carente, com dificuldade financeira, a gente põe uma reportagem no ar, em questão de horas, essa pessoa já consegue ajuda. Isso é, assim... Uhul! Luiz, você falou Muito de uma bom. coisa muito interessante. Isso é um diferencial na vida dos campeões. Talvez você tenha falado e passado por esse assunto de uma forma que as pessoas não perceberam, mas você transformou uma dificuldade numa virtude. Ou seja, você tem imensa dificuldade de decorar as coisas, imensa dificuldade de lembrar das coisas. Isso poderia ser um empecilho na sua carreira profissional, principalmente quando você começou, porque hoje está tudo lá na frente. Tem um teleprompter que até as pessoas compram, hoje todo mundo compra, né? Os blogueirinhos, tudinho tem, né? Que passa o textinho lá na frente que a gente lê. Mas no nosso tempo de começo, no meu, não tinha, você tinha que decorar. Decorar. Como você tinha péssima e tem péssima memória, você transformou isso numa coisa que te alavancou, uma dificuldade e transformou numa virtude. Né? Ele entende o texto e passa a informação do jeito dele. Parabéns, compadre. Obrigado. Você sabe uma outra coisa que também aconteceu comigo? Eu sou muito tímido, embora não pareça, né? Então, a minha timidez também poderia ser um empecilho muito grande para um comunicador. Você já imaginou um comunicador tímido? Mas aí também, ao longo do tempo, eu fui criando estratégias, né? E a minha timidez foi ficando lá resguardada. Gente, os campeões não têm as portas todas abertas, não. Eles sabem superar as suas próprias dificuldades e as dificuldades da própria vida. Pô. É força, é coragem, é intuição, é inteligência, é criatividade.
Você tem um apelido que tomou conta, é o Magão do Meio-Dia. Como é que surgiu essa história de Magão do Meio-Dia? Bom, quando eu me levantei, deu pra ver, né? Levanta de novo. Alto e magro 1,90 mesmo, m né? aí? Alto e magro, 1,90 m, né? As pernas finas, ó. As canelas rec. Ai, Jesus. Então, o que foi que aconteceu? Teve uma época aqui do recadastramento biométrico. Uma fila, virou um evento em Fortaleza, filas quilométricas no centro de eventos, o pessoal tinha que colocar lá o dedinho para fazer a biometria e votar. E aí uma pessoa na internet resolveu brincar comigo, né? Mandou um áudio no WhatsApp dizendo assim: eu vou pegar esse magão do meio-dia, esse magão do CTV, que fica mandando a gente todo dia ir fazer, pegar aquela fila grande, fazer a biometria e tal. E a mulher do TRE falou que não, que depois que passar o período a gente paga uma multa e faz. Ele ficou revoltado com isso, né? Mas a gente estava fazendo o nosso trabalho, é do nosso ofício, é informação. E aí pegou, a gente colocou no ar e desde então as pessoas me passaram a chamar de magão do CTV e agora... Pezão do CTV. 44 de pé, meu compadre! Ai. E a dancinha, né? Nós prometemos a dança do pato, Arrumaram? né? Arrumaram. Ele fez no telejornal, que antigamente, num telejornal seríssimo, não se faria dança. Ou seja, a gente não ficava nem em pé. No meu tempo, no cenário do telejornal, a gente não ficava nem em pé. E hoje o cara dança. Ali. Então vamos lá. Você dançou isso no CETV? Pode agora. Não, mas não era bem essa dança, não. A música era essa. Mas Vambora. A gente fez assim, ó. Pega o pato, não. Pega o pato. Pega o pato. Muito bom. Isso antigamente, se nós fizéssemos, eu que fui apresentador de telejornal durante muito tempo, se a gente fizesse um negócio desse, era demitido na mesma hora, nem terminava o telejornal. Hoje o cara dança no telejornal, graças a Deus, né? Tá Tem hora que eu melhor. fico cansado, João. Você que apresentava o jornal inteiro sentado, né? Sentadão. Agora eu apresento o jornal inteiro em pé. Teve um dia que a gente apresentou um jornal de 3 horas e meia. Aí o que é que acontece? Lá não tem onde a gente sentar, né? Oficialmente não. No telejornal CETV. Mas tem uma muretinha lá na bancada, o pessoal da cenografia, parabéns, fizeram bem resistente lá. Aí o que é que eu faço? Quando eu tô cansado, eu venho lá, me escoro no cantinho da bancada aí, ó. Me escoro no cantinho da bancada. Pessoal da cenografia, mais uma vez, muito obrigado. Eu tô vendo Fizeram agora... uma muretinha boa, a gente senta e não quebra. Luiz Esteves, eu pensei que eu estivesse sendo absolutamente original, quase nunca sentando na minha bancada de apresentador de talk show. Vi que você já tinha inventado antes. Tô lhe imitando sem saber. Que é E isso. você hoje usa uns termos muito engraçados lá no telejornal. Você usa uma cearensidade. Aquele outro termo que você está usando muito, qual é? Você sabe o que foi que aconteceu, João? Foi assim. A gente também, em telejornal, costuma ler o texto, aprontado às vezes por nós, que estamos ali apresentando, e por outras pessoas que escrevem o jornal, né? Tem esse equipamento que o João já falou, que é o teleprompter, e a gente lê. Só que durante um tempo a gente fez um experimento no CEON. E a gente tirou o texto. Não tinha texto, João. Só tinha algumas palavras-chave. Para lembrar. Para lembrar de algum... Eu esquecido, ó. E aí eu comecei a falar também, a contar a história do meu jeito. Então, toda a cearensidade que há em mim aflorou. Então, o muro, que estava com um problema, por exemplo, ali com balança mais não cai, aí eu dizia, esse muro está em tempo de cair. Aí o pessoal começou a... Ué, mas ele está falando do nosso jeito. Diferente, né? Porque até então a gente não usava esse nosso linguajar, esse nosso jeito. O carro... que enguiçou, que deu problema mecânico. Não, o carro deu prego, minha gente. O carro deu prego, a gente não fala assim no dia a dia. Então, eu acho que para causar essa proximidade com você que está aí do outro lado, a gente tem que falar da mesma forma que fala. Eu sempre achei assim. É uma conversa, né? Então vamos falar um pouquinho do... Vamos ver se você... Será que o Paulo Viana Júnior, nosso diretor, pode botar aqui no nosso telão algumas palavras cearenses para ver se eu e você sabemos o significado dessas palavras? Bora lá. O que é uma coisa destiorada? É quebrada, é ruim, é que não presta. É um negócio assim que já está... É uma deturpação, exatamente isso. Acabado. É uma deturpação da palavra deteriorado. Que o pessoal é destiorar, que o pessoal mudou o nome da palavra. O que é alui, tia Lui? Tenha atenção. Tia Lui, menino.
será que você sabe o significado da palavra espiritado? Espritado. Ah, espritado. É, acaba tá espritado, é quando tá com cão nos couro, é aquele negócio assim, ai, Jesus. Não é não? Homem espritado, né? Vixe, ô bafulê. Ô Magão do Meio Dia, quero ver você dizendo ô bafulê. Ô, bafulê! O que é Vitalina? Vitalina é aquela mulher que não se relacionou, né? Que ficou pra tia, né? Que a gente chama de mulher, a mulher velha, a moça velha, né? Moça velha. Só o buraco e a caatinga. Ah, esse eu vou ter dificuldade. Só o buraco e a caatinga eu uso pouco esse. Mas deve ser uma coisa assim bem ruim, né? É um negócio que tá também Tá, acabado, arrebentado. só o buraco e a caatinga. Vou guardar essa pra mim, viu? Só o buraco Você e a sabe o caatinga. que é lundu? Sim, é uma pessoa que vive mal-humorada, que está assim, num momento ruim da vida, né? Tá de lundu, né? É, de Fulana lundu. tá de lundu. É horrível. Eu conheço gente que fica assim, viu? Luiz, você tem 30 aí? 6. Eu tenho o dobro da sua idade. Então eu participei, eu sou um crossover. Eu atravesso épocas. Eu não sou só do século passado, você também é do milênio passado, mas eu tenho já uma vivência muito grande, né? Eu sou testemunha ocular e contemporânea de muitas coisas. Talvez você não saiba, mas os caboclos do sertão, no passado, tinham quase que um dialeto, né? E você sabe, uma palavra que era muito usada era infulemada. Aquela moça está infulemada. Você sabe o que é isso? Não. Que os caboclos usavam no passado? O pessoal do sertão? Não, essa eu não conheço. Fulemada, Enfulemado. Não. inflamada. Ela está Ah, com é? uma inflamação. Então, a palavra foi deturpada. Eles não escutaram. Não sei por que eles mudavam, né? Aham. Aí eles diziam que a moça estava, ou o homem, ou qualquer pessoa estava com uma infulemação. A pessoa estava infulemada, inflamada, inflamação. Você tem um bordão, já que nós estamos falando aqui nessa história de palavras cearenses, cearensidade, bordões. Você tem aquele piscou, perdeu. Onde surgiu a inspiração para isso? Como eu disse, eu sou uma pessoa abençoada, né? Por Deus, porque também surgiu ao acaso. Eu estava apresentando o jornal e eu não gosto da mesmice, do sempre a mesma coisa. Então, eu sempre arrumava um jeito diferente de chamar um intervalo, né, de chamar uma reportagem. E aí, um dia eu estava entrevistando o ator Cadu Moliterno. A gente foi para o intervalo e aí eu falei, não sai daí não e tal. Piscou, perdeu. Aí ele virou para mim e disse assim, gostei desse seu bordão. Aí eu disse, mas não é bordão. Aí ele disse, pois então passe a usar, que é muito bom. E aí desde então eu fiquei com aquilo na cabeça e eu passei a usar mais, e as pessoas se identificaram também, passaram a usar, achei ótimo. Você, como uma das pessoas mais conhecidas do nosso estado, como uma personalidade do nosso estado, você de vez em quando vira meme. Igual eu, né? Tem muito meme comigo aí na De internet. vez em quando, quase sempre, né? Vamos rir, alguns. Você acha legal virar meme ou isso te incomoda? Não, acho legal. Eu acho que o grande lance da vida é a gente conseguir rir de si mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas que não conseguem rir de si, elas devem ser muito amarguradas, devem ter problemas, assim, não deve ser legal, né? É o tal do espritado, né? Ou então de ludu. Porque não pode, a gente tem que saber brincar, né? Tem que saber brincar. E eu acho ótimo, eu hiper me divirto, sabe? Eu vejo e tal. Às vezes eu até ajudo um pouco, né? Coloco alguma coisa também engraçada lá. Legal. É. Como é o Luiz esteve em casa com a família? Pai, casado com jornalista, é uma filha de que idade? 6 anos. 6. A Luísa, linda, amor, beijo, te amo. Você é aquele pai bem tradicional, exigente? Sou. Na verdade, assim, se a gente for pegar o que é considerado tradicional na família cearense, o que é a mulher dona de casa e o homem o provedor, né? Costuma ser assim. Mas a gente está vivendo novos tempos, né? A gente precisa se adaptar a esses novos momentos e saber que não é bem assim, né? Homem e mulher precisam ter participação igual dentro de casa, como, né? Então, minha mulher, hoje em dia, o emprego dela, ela trabalha os 2 expedientes. E eu aqui no sistema trabalho um só, né?
Depois do jornal, eu participo de uma rápida reunião. Quando não, vou para casa. Então, 2 horas, 2h30 eu estou em casa. E aí, agora nesse momento de home office, eu ajudo muito, né, nas tarefas de casa da minha filha, nas aulas online, tudo. Você- Cozinho. Opa! Lá em casa quem faz a comida sou eu. O quê? É. Você sempre faz a comida na sua casa? O jantar e às vezes o almoço, quem cozinha sou eu. É mesmo? É. E a sua mulher é jornalista, ela exerce a profissão ou trabalha em outra área? Ela exerce a profissão, ela trabalha hoje na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, na FIEC. Ela é uma das coordenadoras de comunicação, só que ela trabalha com o corporativo, né? Ela trabalha com o mundo corporativo e eu trabalho na mídia de comunicação de massa, né? Luiz Esteves, e fora da TV, fora das câmeras, temos 3 minutinhos agora, respostas mais rápidas. Tá certo, rapidinho, vá. O que você gosta de fazer? Qual é seu principal hobby? Sua principal diversão? O que me dá mais prazer, estar com minha família. Estar com minha família, fazendo qualquer coisa, um banho de piscina, um churrasco em casa, brincando com minha filha, tudo isso me dá muito prazer. Hoje, isso talvez não esteja acontecendo muito por causa do distanciamento social, todo mundo de máscara. Mas assim, em tempos normais, em tempos fora da pandemia, a sua relação com os fãs. Claro que quando você vai num shopping, numa loja, numa rua, num posto de combustível, olha aí o Magão! Aí vem aquele cara bater aquela foto. Aquela mulher, todo mundo querendo tietar. Você gosta disso ou você acha chato? Olha, claro que você jamais vai dizer que acha chato. Não, mas revela pra gente. Não, se eu dissesse que eu achasse chato, eu diria assim. Mas eu não acho não, até porque assim, o que nos motiva, o que nos faz ser quem nós somos é o público, né? Eu só estou apresentando o CE1 há 12 anos porque o público me aceita ali, né? Se houvesse uma rejeição, daqui a algum tempo com certeza me tirariam do ar, né? Então, e eu acho ótimo o feedback das pessoas, tanto nas redes sociais como ao vivo. Agora, quem mais gosta de falar e bater foto é criança e idosa. Senhorinha, acho máximo. Foto Agora, com você. quando é menina nova, quando a mulher tá perto, João... A tua esposa. Ah! Se a gata chegar para bater uma foto com você, Vush! a sua mulher... No começo ela teve muita dificuldade. Agora ela já pede até a máquina. Deixa que eu bato. Talvez essa seja a última pergunta para você. Claro que todo mundo, quando vai começar, se inspira em alguém. Respostas rápidas. Vou te fazer Tá logo bom, 2. tá certo. Em quem você se inspirou no jornalismo? Quem é teu ídolo no jornalismo? E quando você começou, você procurava imitar alguém na forma de apresentar telejornal? Bom, eu tenho 2 ídolos na comunicação. Um no jornalismo, que apresenta muito bem, William Bonner, e Silvio Santos. Silvio Santos, eu acho, um dos maiores comunicadores do Brasil. E no Ceará, um sujeito chamado João Inácio Júnior. Uhul! Eu acho que você não conhece, mas um grande apresentador. Quero conhecer. Porra, fiquei fã do cara só por você falar do João Inácio Júnior. E você começou imitando alguém? É muito comum cantores, apresentadores, repórteres se espelharem e procurarem imitar um pouquinho alguém. Você procurou imitar alguém no começo? Os nossos neurônios, espelho, né? Eu fico observando, né, o que as pessoas fazem por aí. Querendo ou não, a gente pega um pouquinho Não, de um, hoje um não, pouquinho mas no de comecinho. outro. Não, sempre, né? Eu acho que a gente vai vendo, vai observando o que as pessoas estão fazendo e aquilo vai ficando na memória e a gente pega um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Com certeza, absoluta. Luiz Esteves, eu quero expressar para você, nesse momento, para você, a minha honra, a minha satisfação, a minha alegria, o meu encantamento por ter você aqui no programa João Inácio Talk Show. Eu sei que essa referência, como já disse várias vezes aqui no programa, um dos nomes mais conhecidos, mais respeitados, mais admirados do nosso estado. Por você estar aqui no programa, né? Expressar por você minha admiração, também sou seu fã e lhe considero um dos melhores apresentadores de TV do Brasil. Muito obrigado. Eu queria agradecer à direção da televisão Verdes Mares, Globo Ceará, por ter
nos dado a oportunidade, permitido que você viesse ao programa João Inácio Talk Show. Para mim, uma Gustavo honra. Gustavo Bortoli, nosso Bortoli. diretor, muito obrigado mesmo. Continue aí nos dando a oportunidade. João, para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui, sabe? Eu vou contar rapidinho dos bastidores desse encontro que eu tive recente para o Globo Repórter Especial com o João, que no primeiro momento em que eu fui abrir a boca para falar, minha gente não saiu. A gente teve que gravar de novo, porque eu errei, eu não consegui falar, porque está diante de um ícone, uma pessoa que inspira a gente há tanto tempo. O João é uma honra, satisfação, sempre muito generoso. Na verdade, os comunicadores aqui do Sistema Verdes Mares, a gente é uma grande família, né? Por onde eu passo, os corredores, as pessoas são sempre muito gentis. Quando a gente começou, esse homem aqui já estava anos-luz na minha frente, sempre foi essa pessoa carinhosa, gentil, fala com a gente com um sorriso no rosto, e tantos outros, né? Samantinha aqui também, sabe? A Leila, enfim, os comunicadores aqui do sistema, todo mundo muito gentil. A gente está entrando e as pessoas estão ali já de braços abertos para acolher. Gente, eu acho que é um momento oportuno de dizer uma coisa aqui. Ouvir um elogio sempre é muito bom. Agora, ouvir um elogio de uma pessoa que eu tenho certeza que está sendo sincera é uma referência no jornalismo, do qual eu sou extremamente fã. Ouvir essas palavras, o Luiz Esteves, é muito estimulante. Estimular o nosso público, né, João, nesse momento de tanto ódio, em que as pessoas levam o tempo a apontar o dedo para as outras, principalmente nas redes sociais, né? O tal do hater, as pessoas que gostam de só ver os defeitos das outras, né? Não sabe o contexto em que as coisas passaram, né? E fazem esse julgamento ou pré-julgamento sem entender direito que as coisas aconteceram. Então, vamos estimular as pessoas a elogiarem as outras, né? A falarem mais bem das outras. Por que a gente só fala na hora de reclamar? Por que a gente não pode enaltecer, falar bem da outra pessoa, elogiar? Custa? Acho que não, né? Obrigado, Luiz Esteves. Uma satisfação. Obrigado ao diretor de jornalismo da Globo Fortaleza, TV Verdes Mares, Gustavo Bortoli. Gustavo, obrigado, querido, beijo. Tchau, gente. E como a gente encerra o programa, a TV Diário ainda tem muita coisa para você ver, curtir, mas antes de dormir, vamos lá, não esqueça de uma bem-dada. Convido o pessoal. Não do pode. Do seu jeito. Não pode esquecer não, viu? Para dormir bem tem que dar uma bem-dada. Pode ser um chazinho, pode ser um livrozinho, né? Olha lá, pimocada bem boa. Olha, para encerrar tudo, me segue no meu Instagram, @João Inácio Júnior. O Júnior é escrito por extenso, J-U-N-O-R, @João Inácio Júnior. E o outro Instagram, @João Inácio Show. Qual é teu Instagram, Luiz? Luiz com Z, Esteves JR, tudo junto. E no Twitter, @Esteves Luiz. Luiz Esteves JR. Isso é o... Instagram. E o Twitter? No Twitter é Esteves Luiz. Tchau, Brasil! Abraço! Até!